Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações das lojas americanas, Lame 4, pregão desta segunda-feira, dia 20 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples, canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem que vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se estiver assistindo pelo seu celular, pelo seu tablet e não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior também do vídeo vai ter o botão lá para você se inscrever no canal. E se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, sempre que encaixar oportunidade dentro da minha metodologia, as carteiras de ações que eu disponibilizo, uma semanal e outra mensal, mais informações relevantes, vídeos exclusivos, tudo isso vai dentro de um aplicativo chamado DV Invest, que está disponível aí tanto para iOS quanto para Android. Aqui na descrição desse vídeo tem o link direto para você acessar tanto na Apple Store, o aplicativo na Apple Store, como também na Play Store. Seguindo aqui, vamos falar então nessa análise especial de Lame 4, falando de gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, tentando trazer aí um cenário como um todo do ativo, focando desde o longo prazo até o curto prazo, traçando o cenário desse papel, usando análise técnica, que é minha especialização. Antes de mais nada, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe um like, deixe um joinha no decorrer dela, se ela for útil em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, enfim, de alguma forma você pode aí colaborar prestigiando meu trabalho e deixando seu like aqui nessa análise. Começando pelo gráfico anual, a gente tem uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Subiu, caiu, veio aqui subindo mais engasgado, passou aqui alguns anos de lado e agora, com essa crise, chegou a testar a média móvel de novo, como já tinha acontecido aqui. E vem uma boa recuperação, né? Comparado à queda que a gente tem do Ibovespa, que é ali mais de 30% no ano, e a gente tem a Lame caindo aí 12%, é uma boa recuperação para o papel. Então eu vejo com bons olhos aí essa força compradora que está sendo, que eu vou comentar nos gráficos de menor periodicidade, mas o fato é que é ainda um ativo com um cenário gráfico positivo para carteira de longo prazo. Então, de forma resumida, já seria um ativo que eu teria aí um dos ativos que eu poderia ter na carteira do setor de varejo, como Magazine Luiza, como que foi feita a análise especial na semana passada, como Lame 4 poderia ter na carteira aí pensando no longo prazo. Olhando para o gráfico quadrimestral, nós temos aqui o gráfico de 80 dias. Observe que o ativo passou bastante tempo de lado, rompeu de maneira forte, enfim, depois desse candle fica muito mais para se buscar oportunidades de entrada através de sinalizações de alta acima desse patamar. Só que aí veio a crise, uma pancada para baixo que ela terminou sustentando o preço em cima desse suporte, não só desse suporte, como também da antiga resistência, que também funciona como suporte. Então conseguiu se sustentar acima. Então é um sinal, essa sombra inferior, a sustentação acima dos suportes anteriores, da média móvel exponencial de 13 períodos, é um sinal de força por parte dos compradores. Essa região aqui no gráfico quadrimestral por volta dos 19,45 é um patamar importante de preço para monitorar nos gráficos inferiores, como gráfico mensal, gráfico semanal, e buscar sinalizações de alta acima dessa região, dessa faixa de preço, na expectativa de pegar operações de prazo maior, seja de longo prazo, seja aguardando algum sinal de alta mais relevante, ou pensando mesmo em operações de médio prazo ou mesmo de curto prazo. Indo para o gráfico mensal, só para mencionar a questão de, depois de um grande candle de alta desse, se tivesse feito um fechamento aqui para baixo, aí seria realmente um sinal bem negativo, anulando completamente esse grande candle de alta. Mas ficar aqui acima e considerando qual a diferença dessa correção do gráfico quadrimestral para cá, né? Essa sinalização que pode vir uma correção. A diferença é que aqui você tinha um movimento bem esticado para cima. Aqui não, aqui acabou de sair de uma lateralização, então fica uma expectativa maior ainda para cima, pensando no longo prazo, pensando em um prazo maior, mas daqui a 3, 4 quadrimestres a gente teria expectativa ainda maior para cima em Lame 4. No gráfico mensal, nesse mês já está subindo 27,5%. No mês passado, mês de março, mês terrível, caiu 32,33%. E observe aqui, ó, essa região de topos anteriores, 1, 2, 3, 4. Veio para baixo, fechou abaixo, ficou no meio de vários fundos anteriores no mensal, que veio testar esse patamar aqui, que seria um dos pontos de se buscar entrada de longo prazo em cima de uma região de suporte importante. E o outro primeiro ponto seria isso aqui, numa queda, primeira entrada aqui, segunda entrada mais na região de suporte. E agora o papel vai com um processo forte de recuperação. O que é mais interessante que eu vejo nessa recuperação do gráfico mensal é
ativo conseguir voltar para cima desses topos anteriores, vindo para fechar acima, pelo menos a gente ainda tem mais uns 10 pregões aí para fechar um mês. Não chega nem a 10 pregões, mas é por volta disso aí, 10 pregões para fechar o mês. E dentro desse mês aqui, se continuar assim, pelo menos se manter acima dessa região aqui anterior de topo, principalmente da região aqui na faixa dos 20,87, essa região aqui seria 20,87, depois teria R$ 20,33 e mais abaixo ainda teria aqui uma região de topo anterior na faixa 19,69. E aí lembrando que eu falei dos 19,45 no gráfico quadrimestral. Então tudo isso aqui tende a ser agora um piso para que movimentações para baixo, num gráfico de menor periodicidade, possam favorecer justamente operações na ponta compradora, seja de médio prazo, seja de um prazo maior. Fechou esse mês aqui para cima, para quem está comprado num prazo maior, não deveria mais ver esse preço voltar aqui para baixo dessa mínima desse mês. E fechou esse mês aqui para cima, é uma das alternativas também. Eu vou botar um pouquinho de capital da Lame 4 na operação de longo prazo, na carteira de longo prazo, mas não colocar tanto, mas na hora que gerar um novo sinal de alta no gráfico de menor periodicidade, aí sim aumenta a chance de trabalhar com mais, colocando mais capital para a carteira, mais ações da Lame 4 na carteira de longo prazo. Indo aqui para o gráfico semanal, só para mencionar que aqui a tendência, apesar de ter vindo aqui embaixo, mas como o preço já voltou aqui, está trabalhando acima desse patamar, a tendência fica um pouco mais para alta. Eu poderia falar que a tendência está indefinida, porque perdeu essa mínima, mas com esse preço vindo aqui lá em cima, fica mais com viés de alta a Lame 4. No gráfico semanal, a gente tem uma tendência de baixa, ou poderia até dizer indefinida. Quando falo de baixa, é porque aqui a gente teve aqui algo semelhante a um topo duplo, que estabelece uma tendência de baixo. Só que já veio um processo grande de recuperação. Onde é que está essa recuperação? Quais são os indícios positivos dessa recuperação da Lame 4, olhando o gráfico, fazendo a leitura do gráfico? Qual os indícios positivos por parte, ou seja, avaliando a força por parte dos compradores? Positivos é a gente vê o papel perdendo o fundo anterior e depois ela se recuperando, apesar de ter respeitado no primeiro momento, o ativo voltou para cima dessa região, conseguiu voltar para cima dessa região. Tem aqui uma região ou outra de topo anterior que também, juntando com o gap aqui, que é desse candle, que seria na casa ali dos 21,47, mais um ponto que o ativo conseguiu superar e fechar acima. Ó. Fechou esse aqui primeiramente acima, e depois já vem para cima dessa região, fecha novamente aqui acima e agora está vindo para cima de outro patamar, que é a média móvel exponencial de 3 períodos, que é um desafio, mas em conjunto com retração de 61,8% do Fibonacci. Então, 22,38 é um desafio para essa semana, já foi para a semana passada e não conseguiu se manter acima, respeitou inclusive a média móvel de 13 períodos. Quando fala respeitou, é que fechou abaixo da média móvel de 13 períodos. Então, está aqui, o papel respeitou. Em vez de gerar um topo descendente em cima da região da retração de 61,8%, o ativo está continuando, segue no movimento de subida. Começou a semana, está no primeiro pregão da semana, subindo aí 5,47%. Desafio agora acima dos 22,38, ou seja, o ativo tem algumas resistências e ela vai superando esses níveis de preço. Isso vai significando que os compradores estão cada vez mais fortes no ativo, trazendo uma perspectiva cada vez melhor para operações, seja de curto prazo, seja de médio prazo e até inclusive para quem está comprado no longo prazo em cima de Lame 4. Tem aqui um desafio importante não só para o fechamento dessa semana junto do 61,8, a média móvel de 13 períodos, está basicamente na mesma faixa de preço, 22,38, mas aqui tem um gap nesse candle aqui que é o patamar, um gap ali, principalmente no preço de fechamento, gap de corpo, na faixa dos R$ 23,85. Aí acima disso, só teria o próximo nível de resistência já lá na faixa dos R$ 26,00. E aí, por último, a máxima histórica lá girando em torno dos R$ 28,90 a R$ 29,40. Então, são os desafios para a Lame 4. E o que agora, quais são os níveis de preço que a gente poderia monitorar para avaliar a força por parte dos compradores? Ou seja, se gerar um sinal para baixo aqui, lembrando, quais são os níveis de preço que eu já falei aqui, na faixa lá dos R$ 20,00 até um patamar de 19,45. Tem uma faixa ali no gráfico quadrimestral, tem uma faixa aqui que eu vou jogar no gráfico mensal, do lado de cá gráfico mensal, então tem uma faixa aqui de topos anteriores que tende a funcionar como patamar de suporte. E aqui no gráfico semanal, uma região de topo anterior que foi rompida, tende também a funcionar ali como patamar de suporte. Enfim, seria interessante que o papel se sustentasse acima da região ali dos 20,93 aqui no gráfico semanal, passasse a gerar qual forma seria de entrada, né, pelo gráfico semanal, buscando a operação, por exemplo, de médio prazo. Suponhamos que o papel vem aqui e congestione aqui nesse patamar. Congestione, fica algumas semanas aqui de lado e depois faça um rompimento para cima,
seria um dos melhores sinais, aumentaria bastante a probabilidade não só de vir aos 26, mas de voltar lá para casa dos 28 a 29 reais. Então isso seria um dos sinais mais interessantes. O outro é o papel vindo aqui no movimento de subida, gerou um movimento para baixo fraco, gerando fundo ascendente, pelo gráfico semanal também. A alternativa aqui no decorrer, quando eu falo isso, é no decorrer das próximas semanas, nos próximos meses, pensando em operações de prazo maior. Então, o que seria mais negativo é um fechamento de uma forte semana aqui para baixo, gerando um topo descendente, aí na sequência gerando nova mínima, isso seria um sinal um pouco mais negativo para quem está posicionado, principalmente no médio prazo, no papel, essa perda dessa mínima que seria algo negativo. No gráfico diário, dá para perceber que o ativo está brigando ali para sair dessa região das médias móveis, está com a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Para mim ainda não encaixou uma compra de swing trade. Então eu tenho uma estratégia traçada no seguinte sentido, que é o ativo tem aqui uma resistência. Eu estava de olho no papel ficar um pouco mais tempo aqui de lado para buscar uma compra de rompimento. Essa entrada aqui, esse rompimento não se encaixa para mim, pode continuar subindo, só não encaixa para mim. Mas eu vou ficar de olho em quê? Esse papel vindo já trabalhar acima das médias, passando a gerar sinal de alta no diário acima das médias, fundo ascendente, pivô de alta, ficaria muito mais interessado em planejar, em fazer essa entrada de swing trade em cima de Lame 4. Então, é um ativo que vai demonstrando força, tinha gerado um sinal de baixa no pregão de sexta-feira, veio aqui para confirmar, mas com a média aqui muito em cima, só muda a tendência de alta de curto prazo se ela retornar para baixo desse último fundo ascendente aqui, ó. Então, se o mercado trouxer o preço desse papel para baixo desse patamar, a gente teria uma tendência indefinida de curto prazo se voltar para baixo da região dos 20 e 16. Enfim, passou a gerar sinal de alta do nível de preço que se encontra, acima dos R$21, gerou sinal de alta no gráfico diário, foco em buscar a operação na ponta compradora em cima de Lame, com o objetivo de buscar um movimento de preço lá para a faixa dos R$26, sendo ainda um pouco mais otimista lá na faixa dos R$28 a R$29 que eu mencionei aí no gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.